Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para podermos fazer mais um vídeo sobre o nosso querido time, sobre o Santos, mas claro, com um assunto bastante interessante. Estamos falando, é claro, do técnico boliviano, na verdade argentino, naturalizado boliviano, Gustavo Quinteiros. Um técnico que eu já havia gravado um vídeo, se não me engano, semana passada, falando sobre seu estilo de jogo, sua trajetória, seus números. Para quem não chegou a assistir, deixo a recomendação, vai aparecer no final desse vídeo muito possivelmente, além de em outros lugares também, né? Então entrem no canal e procurem quem é Gustavo Quinteiros, e vocês vão conseguir encontrar um vídeo bastante legal e bastante completo sobre o técnico. Mas por que o assunto Gustavo Quinteiros voltou a ficar em alta? Esse vídeo voltou a ser bastante assistido, e muita gente chegou ao canal. Sejam muito bem-vindos, inclusive todos que chegaram ao canal por meio desse vídeo. Porque o Santos volta a mostrar um forte interesse pelo Gustavo Quinteiros. Já mostrando a fonte da notícia, eu estou falando de Ana Canido e Iago Rudá, que fizeram a notícia no GE, falando que Santos tem interesse em Gustavo Quinteiros. Eu vou repercutir primeiramente a notícia falando sobre ela com vocês, e depois eu quero trazer alguns pontos prós, alguns pontos contra. Vocês claramente viram meu vídeo completo do Gustavo Quinteiros e sabem que eu sou bastante a favor de todos os nomes até agora especulados, tirando o Luiz Castro, que também é um vencedor. Eu estava fazendo um vídeo de scout de técnicos para o Santos. Gustavo Quinteiros com certeza é um dos meus nomes favoritos para assumir o Santos, o que não significa que vai dar certo. Então vamos conversar um pouquinho sobre riscos, sobre benefícios de Gustavo Quinteiros vindo ao time do Santos, tá bom? Primeiramente, falando um pouquinho da notícia, o título da notícia é Santos quer Gustavo Quinteiros. Eu não vou estar gravando no computador hoje, especificamente porque tenho que ir pro trabalho logo, então vou tentar gravar de forma um pouco mais dinâmica. E nessa notícia é dito que o Santos mostrou bastante interesse pelo técnico Gustavo Quinteiros, por conta que ele já é um técnico multicampeão, que está fazendo um grande trabalho na Argentina, além de ser campeão em outros países, ter um grande conhecimento do mercado latino-americano. Então o Santos gostaria de um técnico que conhecesse jogadores da América do Sul no geral. Afinal, o Santos tem interesse, por exemplo, no Gustavo Quinteiros, perdão, no Quinteiro, que é meio campista, já demonstrou interesse no Almendra, e o nosso Gustavo Quinteiros é um técnico que viajou Chile, que nem eu falei, ele é bicampeão no Chile, uma vez no Equador, outra vez na Universidade Católica, bicampeão no Equador, duas no Emelec, tricampeão na Bolívia, já treinou a seleção equatoriana, já treinou a seleção boliviana e agora é líder do campeonato argentino. Então ele tem um conhecimento de mercado bastante vasto, afinal passou por vários países da América do Sul, inclusive pela seleção de algum desses países, e por conta disso ele tem um conhecimento de mercado muito mais vasto que boa parte do Santos. Isso é legal? Na minha visão é bom, na minha visão é ruim. É bom no sentido que mostra que o Santos tem interesse em trazer jogadores bons da América do Sul, algo que eu acho espetacular. O Corinthians mesmo agora conseguiu se recompor claramente muito pelo Depay, mas também pela chegada do Garro, um jogador da América do Sul extremamente valorizado, extremamente bom, que o Corinthians pagou uma bala, mas que com certeza valeu a pena cada centavo pelo excelente jogador que ele é. Então, com certeza o Santos está abrindo os olhos com mais clareza e procurando mais qualidade na América do Sul. É um ótimo negócio. Qual o problema dessa ideia para mim? Que mostra que o Santos está jogando isso na conta do técnico, sendo que isso deveria ser feito por um departamento de scout e não colocado, um técnico tem tanto com essa América Latina. É legal, pelo menos, porque ele vai poder avaliar nomes que o scout traz e falar se faz sentido ou não, considerando que ele realmente já conhece os tipos de jogo desses caras, não que ele simplesmente só ouviu falar. Então, a gente tem vários lados para avaliar essa moeda. Um outro ponto que é dito a favor do técnico boliviano que poderia chegar ao Santos, também é claro que é o seu estilo de jogo, que é um estilo de jogo bastante propositivo, bastante ofensivo, bastante direto, e que provavelmente deve agradar o torcedor santista. Isso é um fato. Então, dito isso, o Santos pensa no técnico, sondou, se mostrou bastante interessado. Todavia, tem um grande problema nisso tudo: Campeonato Argentino. Hoje o Vélez é líder do Campeonato Argentino, e o próprio Santos sabe que não tem sentido em tirar o Gustavo Quinteiros antes do final do Campeonato Argentino. O Vélez não vai querer negociar seu técnico da grande chance que tem de ganhar o Campeonato Argentino, pelo menos o Apertura, que acaba, se não me engano, dia 15 de julho ou 12 de julho, tá? Se não me engano é 15 de julho. Então, de julho, perdão, 15 de dezembro. Então o Santos teria que esperar o final do Apertura, que acaba 15 de dezembro, para conseguir trazer o Gustavo Quinteiros.
Esse é um outro ponto que eu vou levar na nossa análise, tá? A notícia do GE deixa claro que não há proposta na mesa, então ainda há só um interesse, uma sondagem. Cita ainda também que as conversas com Luiz Castro, Cuca e Renato Gaúcho não andaram, graças a Deus, na minha visão, é claro, e que também não houve acordo pelo Luiz Castro, perdão, não houve acordo pelo Luiz Castro, assim como as conversas não andaram pelo Renato Gaúcho, Cuca, e tem até mais um nome que eles citam, que eu não sei se foi o Caixinha, talvez. Então, eu deixo aqui a notícia repercutida, procurem ela para poder ter mais informações. Também tem outros portais que já noticiaram sobre o Gustavo Quinteiros, como o Diário do Peixe e alguns outros, mas vamos focar aqui no Gustavo Quinteiros. Quais para mim são os pontos positivos e negativos do técnico? Eu vou começar pelos positivos. Vou começar sempre por um positivo e um negativo para ir fazendo contrapontos, tudo bem? Primeiramente, um ponto negativo é que o técnico realmente teria que esperar o final do Apertura. Provavelmente ele não deve sair antes do Apertura para vir ao Santos, porque ele não deve querer abandonar o time dele do Vélez. Todavia, o campeonato acaba dia 15 de dezembro, e se o Santos conseguisse fechar um acordo, mesmo que verbal, com o Gustavo Quinteiros, é bastante interessante. Por quê? Porque, vamos lá, o elenco do Santos está de férias, se não me engano, até dia 4 de janeiro. O Santos deu férias de 40 dias pro elenco, e por conta disso, realmente, o Gustavo Quinteiros chegar aqui em dezembro não faria nem sentido, falando de treino, mas eles podem falar Rex, mas tem que pensar na construção do time até lá, e eu concordo. Porém, se o Santos já tivesse fechado e apalavrado com o técnico, nada impede o Santos de fazer ligações. Quinteiros, avalie o elenco do Santos, veja os jogos do elenco do Santos e avalie o que você acha que falta, quem precisamos contratar, de indicações de jogadores, mesmo que eu não seja tão a favor de indicação de jogadores, mas traga pontos de reflexão, possíveis sugestões e tal, e vamos tentar montar o elenco. Então, não é algo que é impossível fazer via telefone, o Santos vai precisar de uma organização para conseguir fazer isso. Segundo ponto que eu acho interessante do técnico Gustavo Quinteiros, a gente pode falar que de fato ele trabalha a base. Ele chegou no Vélez Sarsfield, que teve problemas com os últimos 3 técnicos, pegou um time quebrado, que estava com fortes dificuldades financeiras, e simplesmente reformulou esse time, mesclando jogadores experientes com jogadores da base e conseguindo fazer um time bastante interessante e bastante bem construído. É o que o Santos precisa. O Santos está vindo de uma Série B financeiramente quebrado, precisando de um técnico, passando, né? Olha que só que coincidência. Né? Vamos considerar o Carille no último ano, nos outros anos teve, eu acho que 9 técnicos. Então, é um treinador que vem de um cenário muito parecido para assumir um time muito parecido. Vale lembrar que ele pegou o Colo-Colo numa situação parecida também. O Colo-Colo, que era campeão ano atrás ano, passou anos sem ficar perto da liderança e ganhou um campeonato com o Gustavo Quinteiros. Então, a gente vê um técnico que de fato reconquista e levanta e eleva o patamar do time, tá? Aconteceu isso também com o Gustavo Álvares na Universidade do Chile, por exemplo. Então, a gente vê que é um técnico bastante interessante por esse caráter de reconstrução. Qual o ponto negativo de contraparte que a gente pode colocar isso? Nível de competição. O Gustavo Quinteiros até hoje não disputou um campeonato tão disputado quanto o brasileiro. Ele disputou o chileno, ele disputou o equatoriano, ele disputou o boliviano, ele disputou agora o argentino, que eu vejo num nível técnico um pouco mais próximo. Porém, a gente não pode descartar que ele nunca disputou um brasileiro, nunca disputou uma Premier League, nunca disputou um campeonato alto. Não que o brasileiro seja uma Premier League, deixando claro, mas que o brasileiro tem um nível de competição bastante assíduo e o nosso querido Gustavo Quinteiros ainda não tem esse nível de competição. Então, ele tem ótimos números lá fora, porém, a gente tem que ter essa ressalva, que não sabemos como ele vai sair aqui dentro. Não só estou falando de adaptação, mas estou falando de um técnico que não teve esse nível de avaliação ainda na carreira. Isso quer dizer uma grande coisa? Não. Eu dou um exemplo com o Vojvoda. O Vojvoda, para mim, também não tinha esse nível de avaliação ainda. Chegou e se provou um ótimo técnico. Que é uma outra fala boa também. Técnicos portugueses, né? Se não me engano, o próprio Abel Ferreira só tinha treinado em Portugal e na Grécia. E com todo respeito a essas ligas, eu acho elas bem menos competitivas que a brasileira. E chegou e se provou também. Então, também não é um impeditivo, mas é um ponto a se levantar, é uma ressalva a se colocar que eu acho bastante significativo e importante.
Em terceiro tópico, a gente pode colocar o estilo dele. Ele é um técnico extremamente ofensivo. Quer dizer, extremamente não, mas bastante ofensivo. Por mais que as equipes dele não tenham essa característica de sofrer muito gols. E agora eu vou citar a Universidade Católica de 2019 dele, um ano que acabou mais cedo, né? 19 ou 20, eu confundo, perdão. Mas foi um ano que acabou um pouco mais cedo por alguns problemas internos. E o ano acabou somente com 24 partidas, se eu não estou enganado. Nessas 24, o time dele marcou 40 gols e sofreu apenas 19. E por que eu tô trazendo esse ano pra cá? Porque se a gente pegar uma média de gol de quase 2.2 gols por jogo, na verdade é 1.8 gol por jogo, uma média de gols bastante alta, mais alta do que, por exemplo, a do São Paulo no Olympique de Marseille. Mas o mais interessante desse ano é que o time tomou apenas 14 gols. Então não foi um time que foi extremamente atacado ou que sofreu muitos gols. O Vélez Sarsfield mesmo tem um número de gols, pelo menos até 1 ou 2 semanas atrás, era o melhor ataque da Argentina, porém tinha uma defesa que não era pior, sabe? Bem longe disso. Então, a gente tem um técnico que tem uma certa solidez. Ele é um técnico ofensivo, que vai buscar o ataque, fazendo linhas de pressão alta, ultrapassagem dos laterais, chegada na área com bastante volume, troca de passes rápidos, trabalha muito rápido 1-2, trabalha muito o ataque pelas costas do adversário, fazendo a puxada, os centroavantes vindo para tabelar, então recuando um pouco. Ele joga bastante com meia construtor que pode voltar ou avançar, um segundo volante que tem bastante chegada à área, sempre 2 jogadores penetrando, 2 jogadores abertos mantendo amplitude. Então é um técnico que provavelmente vai ter um estilo muito parecido com o que o Santista quer ver. Isso é um grande ponto positivo para o Gustavo Quinteiros. Qual é o ponto negativo disso? Que o Santos vai ter o elenco adequado para fazer isso, e isso vai muito da parte de montagem do elenco, que a gente vê que às vezes é defasada. O Santos vai precisar de um time que tenha velocidade para acompanhar uma linha mais alta. O Santos vai precisar de um time que tenha técnica para conseguir sair jogando com qualidade. O time do Santos vai precisar de jogadores intensos fisicamente para marcar pressão. A parte física de Gustavo Quinteiros é muito importante. Então, a gente tem que ter essas ressalvas. A gente tem que pensar que o time, além de jogar o futebol que o torcedor quer ver, também tem que ter capacidade física para desempenhá-lo em bom nível. E isso a gente tem que torcer para o time do Santos conseguir fazer da melhor forma possível. Por último, eu gostaria de colocar um outro ponto aqui que eu acho bastante importante, que é a probabilidade de Gustavo Quinteiros vir. Muita gente me perguntou, poxa Rex, o Gustavo está no Vélez Sarsfield, você acha que ele vai sair de lá para vir ao Santos? O Santos, ele vai sair de um time que está sendo campeão argentino para vir a um time que está subindo agora para a Série A? E a minha resposta não vai ser aqui ao Santos, fiquem tranquilos, muito pelo contrário. A minha resposta vai ser que ele está num time que de fato está sendo campeão. Agora, se você me perguntar, Rex, o que você faria conhecendo a realidade do futebol, eu sairia. Por quê? Porque ele está sendo campeão agora do Apertura. Para quem não sabe, lá tem o Apertura e o Clausura. São 2 campeonatos. E no Apertura ele ganhar, tá tudo bem. Porque eu acho que no Apertura o time dele tem sistema, tem consistência para ganhar. Já tá bastante na frente. Mas quando ele chegar no Clausura, ele vai chegar numa realidade onde os times vão estar no começo de Libertadores. Muitas já vão ter ganhado muita coisa. E não vão estar focados em outros campeonatos, vão estar desenvolvendo investimentos apenas para o argentino, coisa que o Vélez Sarsfield não tem essa grana para conseguir bancar. Então, o Gustavo Quinteiros é um técnico que tem ascensão e finalmente chegou aos olhos Brasil. O Gustavo Quinteiros já teve mercado em todos os países da América do Sul, menos no Brasil. E eu acho que agora que ele está em alta, seria a hora dele sair. Afinal, depois, o normal é o Vélez dar uma decaída. Não porque o Gustavo Quinteiros é ruim, mas porque o time tem um teto financeiro baixo, um teto de investimento mais baixo que outros rivais argentinos. Então, o correto, na minha visão, é ele estar no auge agora, ele já aprontar a sua saída para conseguir crescer de carreira. O que seria uma aprontagem de saída? Vir para um país como o Brasil, onde ele pode mostrar seu destaque. Por isso que eu acho que sim, faz sentido ele vir para o Santos, porque ele conseguiria dar esse passo a mais na carreira dele, saindo de um time da Argentina que não tem tanta grana, vindo para um time do Brasil que às vezes não tem tanta grana. Mas é um passo importante para ele conseguir ter um crescimento de carreira, um teto de carreira ainda maior do que ele atingiu, mesmo tendo passado por seleção, mesmo tendo passado por tantos times e sido campeão. No final, eu acho que é um técnico que faz sentido com o contexto, faz sentido vir, faz sentido aceitar a proposta, faz sentido que o Santos oferece, desde que ofereça alguma coisa, no momento não tem proposta na mesa. Faz sentido para o Santos, o estilo de jogo, o trabalho dele com os jogadores,
Financeiramente parece fazer sentido, o Santos fala na matéria mesmo do GE, que avalia muito pelo custo-benefício também, faz sentido para os resultados. Ele nos últimos 4 trabalhos dele teve 3 dos 4 últimos trabalhos dele tiveram mais de 60% de aproveitamento, que é um aproveitamento ótimo. Então é uma negociação que eu acho que faz sentido para as duas partes. Vai dar certo? Isso não tem como cravar, isso só o tempo vai nos cravar, a gente tem que ter todas as ressalvas do mundo. Isso é muito importante também quando a gente vai considerar um técnico que a gente ainda não tem certeza, mas a gente pode falar que é um técnico que faz sentido pro momento. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai nos dizer. Que é uma contratação que faz sentido, isso a gente pode considerar que sim, é uma contratação que faz bastante sentido. Bom, meus queridos, o vídeo de hoje é esse. Eu peço seu like, sua curtida, sua inscrição, seu compartilhamento. Deixe seu comentário aqui também, sua opinião sobre o Gustavo Quinteiro. Se você tem algum outro nome para o Santos trazer, Gustavo Álvares, Sousa não pode mais, agora tem o New and the Boys. Sei lá, outros técnicos, talvez portugueses, eu conheço bem menos, tá? Sei que também teve especulação do Domingos Paciência e tudo mais. Porém, eu tô tentando focar em técnicos que tenham maior conhecimento, eu tenho mais conhecimento de futebol latino, principalmente argentino, então não estou querendo ir para um futebol português onde eu tenho um conhecimento bem pequeno, tudo bem? Espero que você tenha curtido o vídeo, muito obrigado e agora eu fui.